Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, agora a continuação da aula de mudanças de estado. Lembrando que na aula passada a gente viu as características dos estados sólido, líquido e gasoso, vimos as mudanças de estado, fusão, vaporização, liquefação ou condensação, solidificação e sublimação. Falamos também sobre as diferentes formas de vaporização, a evaporação, ebulição e calefação, e também vimos que existem as formas regelo e superfusão também para mudança de estados. Lembrando que calor sensível e calor latente vai cair na avaliação integrada sábado agora, tá? Então, essas formulazinhas aqui, ó, são importantes. Calor sensível é aquele que provoca uma mudança na temperatura sem a mudança de estado da matéria, e o calor latente é aquele que promove a mudança de estado, onde a gente tem na fusão e na ebulição. Bom, vamos ver agora o conceito de pressão atmosférica. Lembrando que pressão é a ação de uma força em uma determinada área. E o que seria a pressão atmosférica? A pressão gerada pelos gases atmosféricos. Ou seja, o ar exerce uma força sobre as superfícies com as quais tem contato, devido ao contínuo bombardeamento das moléculas que compõem o ar contra tais superfícies. Então, em todas as direções, a gente sofre a ação da pressão atmosférica. Então, aqui eu trouxe uma figurinha para ilustrar a seguinte situação. Temos aqui uma montanha extremamente alta, tá? Na parte de baixo, a gente consegue ver que essas bolinhas, elas estão todas mais próximas. Isso aqui está representando as várias moléculas do nosso ar atmosférico. Conforme a gente aumenta a altitude, ou seja, conforme a gente vai para lugares mais altos, a gente tem o quê? Um maior espaçamento dessas partículas. A gente tem uma menor concentração delas. Então, por isso que em lugares com maiores altitudes, a gente diz que o ar é rarefeito, ou seja, no mesmo espaço tem menos moléculas de água, de ar atmosférico. Então, quais são as unidades de medida? Como é pressão, ou seja, força por área, no sistema internacional a gente tem o Newton por metro quadrado ou quilograma metro segundo ao quadrado. Tem também o ATM. Desculpe, isso aqui, ó, Newton metro quadrado é o que a gente chama de Pascal, tá? Vou contar a piada do Pascal depois. Lembra disso. Além do ATM, a gente tem o milímetro de mercúrio. São mais usuais o ATM e o milímetro de mercúrio do que o Pascal, tá? Então, a gente vai ter exercícios com todas essas unidades. A nível do mar, a gente tem que a pressão atmosférica é 1 ATM ou 760 milímetros de mercúrio, tá ok? Então, a gente vai ver o efeito da pressão atmosférica nas características dos estados da matéria e também nas suas mudanças, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui é a pressão de vapor. O que é a pressão de vapor? É a pressão provocada pelo vapor da substância. Porque as moléculas na superfície de um líquido, elas podem adquirir maior energia cinética e acabar por se desprender do líquido. Então, ela vira vapor, ela vai para a fase gasosa. Esse vapor vai formar sobre o líquido a pressão de vapor. Então, aqui a gente tem a figurinha de um becker com um líquido, e aqui a representação de algumas moléculas que estão saindo do líquido. Elas estão recebendo maior energia, ou pela colisão de uma molécula do ar aqui, ou de outra aqui, e elas se desprendem, tá? Então, esse vaporzinho aqui vai aumentar a pressão sobre a superfície do líquido. É isso que a gente chama de pressão de vapor.
O equilíbrio dinâmico vai ser atingido quando o mesmo número de partículas que passam para o estado de vapor são aquelas que estão no vapor e voltam para o líquido. Então, quando a gente tem essa condição de equilíbrio, a gente tem o que a gente chama de vapor saturado. Então, a quantidade de vapor não aumenta. E aí, a gente pode, então, fazer uma nova definição do que seria o ponto de ebulição. A ebulição é quando você tem a passagem do estado líquido para o gasoso a uma temperatura constante. Então, em termos da pressão máxima de vapor, a gente pode dizer que o ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão atmosférica é a mesma da pressão máxima de vapor. Ou seja, se o líquido receber calor, ele vai sofrer uma mudança de estado, ele vai para o estado gasoso, porque a pressão atmosférica é a mesma da de vapor máxima, tá? Então, aqui a gente tem a definição do ponto de ebulição em termos da pressão de vapor máxima.